Olá a todos! Bem-vindos ao canal Histórias e Confissões. Obrigado por se inscrever no canal para não perder nenhuma história. As histórias que vamos compartilhar, inspiradas em relatos encontrados na internet, destinam-se apenas a fins de entretenimento. Não devem ser interpretadas como um incentivo à imitação de tais atos, ou como discriminação contra indivíduos específicos. Boa sorte! As pessoas costumam dizer que seu melhor amigo de infância acaba se tornando um irmão. No nosso caso, era exatamente isso. Eu me chamo Nick, hoje tenho 28 anos, mas essa história começa muito antes, quando eu tinha 10 anos. Foi nessa idade que meus pais decidiram deixar Portland e se mudar para uma minúscula cidade montanhosa chamada Vintry, no estado de Washington. Uma vilazinha de cerca de 400 habitantes, contando os cães. Na época, na minha turma, havia apenas mais uma criança, um garoto magro, com um olhar penetrante, que se chamava Evan. No começo, nós não podíamos nos suportar. Sem dúvida, porque não havia mais ninguém para odiar. Mas essa hostilidade durou apenas uma semana. Uma tarde, enquanto éramos os dois últimos a esperar que viessem nos buscar na escola, ele me lançou uma bola de neve. Eu revidei. Uma hora depois, estávamos encharcados, rindo, e já fazendo planos para o sábado seguinte. Naquele dia, uma amizade foi selada. E a partir desse momento, nos tornamos inseparáveis. Nós construímos fortezinhos nas woods atrás da casa dele, eu acampei no telhado do galpão do meu pai para observar as chuvas de meteoros, e até inventamos uma regra idiota: se um de nós quebrasse um osso, o outro deveria fazer o mesmo. No 8º ano, eu fraturei o pulso ao cair de um quad. 2 semanas depois, Evan acidentalmente caiu da varanda. A mãe dele estava furiosa. Para nós, isso era lealdade. No colégio, as coisas começaram a se complicar, como é comum. No 2º ano, comecei a namorar Haley. Ela era esperta, engraçada, e seu riso estrondoso a tornava cativante, mesmo quando não queríamos. Evan, por sua vez, ficou com Kayla, a melhor amiga de Haley. Naturalmente, nós formávamos um quarteto inseparável. Fogueiras, baile de formatura, descidas de boia no Rio Medal. Enfrentamos juntos todos os rituais de passagem da adolescência. Era como se tivéssemos criado nosso próprio pequeno universo. E então, houve o retiro de inverno do nosso último ano. Uma caminhada até uma velha cabana para o fim de semana, apenas nós 4. Sem sinal, sem distrações. Nevou cerca de 60 centímetros durante a noite. Eu me lembro do fogo crepitando, do vento uivando do lado de fora, e do olhar de Haley, um sorriso doce, um pouco nervoso. Nada havia sido planejado, mas aconteceu. Uma daquelas noites que as pessoas qualificam de momento decisivo. Mais tarde, Eva me confidenciou que ele também o fizera, com Kayla. Eu nunca pedi a ele detalhes. Naquela noite, tivemos a estranha, mas poderosa, sensação de cruzar juntos um limiar invisível, como se, naquela cabana coberta de neve, todos nós 4 tivéssemos colocado um pé na idade adulta. Mas, após a formatura, as coisas começaram a se desatar, como frequentemente acontece. Evan se alistou na guarda costeira. Ele dizia que precisava de um propósito, de uma estrutura, de um quadro que não encontrava mais em nossa pequena cidade. Quanto a mim, eu havia sido aceito no Dennard Institute for Architectural Engineering, em Chicago. Uma grande oportunidade. Um mundo à parte. O relacionamento à distância entre Haley e eu era difícil, claro, mas prometemos fazer funcionar. E, no início, conseguimos, face times até tarde da noite, cartas, surpresas. O amor se mantinha firme. Até que, lentamente, quase imperceptivelmente, as coisas começaram a mudar. Comecei a ouvir coisas. Nenhum escândalo, nada de concreto. Apenas murmúrios. Conhecidos que mencionavam tê-la visto em festas. Um cara até perguntou, com ares de inocência: ela ainda está com aquele cara do leste? Eu disse a mim mesmo para não surtar. Para não deixar a paranoia ganhar. Mas algo, no fundo de mim, já sabia. Algo estava se desfazendo,
Eu nem devia voltar naquela semana. Um dos meus professores havia cancelado sua aula em cima da hora, e, num impulso, peguei um voo de volta. Queria surpreender Haley. Não tinha dito nada a ela. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Meu plano? Aparecer na casa dela com comida para levar e aquele sorriso bobo que ela dizia adorar. Mas em vez disso, passei em frente ao restaurante do Dalton. Era o fim da tarde, quase deserto, uma ou duas carros no estacionamento. Nada deveria parecer estranho. E, no entanto, tudo parecia. Entrei. E lá, em uma das cabines, eu a vi. Haley. Sentado em frente a um cara que eu não conhecia. Alto, capuz escuro, inclinado para ela. Eles não se tocavam, sem gestos comprometedores. Mas havia essa proximidade. Essa intensidade no olhar. Ela o escutava como se nada mais existisse. Com a cabeça levemente inclinada, aquele pequeno sorriso de canto que ela reservava para os momentos em que queria seduzir sem parecer. E então ela riu. Suavemente, aquele riso baixo que ela normalmente guardava para mim. Ela ainda não tinha me notado. Fiquei parado perto do balcão de tortas, fingindo ler os pratos do dia. Meu coração batia na minha caixa torácica como se eu tivesse corrido uma corrida. Eu vi o homem estender a mão sobre a mesa. Ele não a tocou. Mas estava perto demais. Muito perto. E Haley não se afastou. Então, de repente, como se um sexto sentido a tivesse alertado, ela levantou os olhos. Nossos olhares se cruzaram. O rosto dela mudou. De repente. Seu sorriso congelou, seu corpo se acomodou no banco, como se ela tentasse reescrever os segundos que acabei de viver. Ela fez um pequeno gesto com a mão, rápido demais, descontraído demais para ser natural. Eu não respondi. Apenas balancei a cabeça, quase imperceptivelmente, depois me virei e saí. Não tomei o caminho de casa. Dirigi por 1 hora, sem um destino claro. Acabei estacionando perto do rio. Perguntei a mim mesmo se deveria ligar para Evan. Mas não tive coragem. O que eu poderia dizer a ele? Ei, cara, vi a Haley com um tipo, e não sei se estou ficando paranoico ou se acabei de abrir os olhos. Na manhã seguinte, ela veio à minha casa. No começo, ela se comportou como se nada tivesse acontecido. Com um sorriso, voz leve, quase alegre, como se o dia anterior nunca tivesse ocorrido. Visita surpresa, né? Ela me disse, me abraçando, como se não tivesse acabado de ser pega olhando para outro homem como havia me olhado, a mim, outrora. Eu a abracei também. Um gesto rígido, sem calor. Esperei que estivéssemos sentados, cada um com uma xícara de café na mão, antes de falar. Queria ver se ela diria algo. Se ela ia confessar. Então, quem era aquele tipo? Ela piscou, parecendo desconcertada. O quê? No restaurante. Ontem. Seu sorriso desapareceu, substituído por essa máscara que se coloca quando se tenta manter o controle. Oh, apenas um amigo de escola. Não respondi nada. Ela começou a mexer seu café com uma atenção excessiva, como se tentasse dissolver o momento no açúcar e no creme. Sério, Nick. Não é o que você está pensando. Estávamos estudando. Isso é tudo. Você não estava estudando. Ela revirou os olhos, apenas o suficiente para me fazer sentir idiota. Meu Deus, você age como se eu tivesse traído ou algo assim. Não posso falar com outro cara sem que isso vire uma questão de estado? E é aí que eu percebi. Não eram as palavras que ela tinha escolhido, mas a ausência de peso delas. Sem desculpa. Sem preocupação real. Nem mesmo a sombra de um arrependimento. Como se não se importasse. Como se eu, ali, na frente dela, fosse apenas uma página já virada. Eu assenti lentamente. Foi nesse momento que soube que havia terminado de tentar. Não a deixei imediatamente. Eu não gritei. Eu não chorei. Simplesmente me afastei. Emocionalmente,
mentalmente. Um passo de cada vez. Como se fechássemos suavemente uma porta para não fazer barulho. Naquela noite, decidi ir à exposição de arte comunitária no centro da cidade. Não sabia exatamente por quê. Talvez para mudar de ideias. Foi lá que a vi. Alison. Ela brilhava. Ela havia ajudado a organizar toda a exposição, e isso era evidente. Ela circulava com essa energia suave, atenta, cheia de charme natural. Conversamos sobre tudo, os murais locais, a música, os artistas que ela admirava. Ela ria das minhas piadas sem graça, colocava a mão no meu braço enquanto sorria. E, pela primeira vez em semanas, eu me senti, eu mesmo. De verdade. E não me senti culpado. Nem um pouco. Eu deveria ter desconfiado que Haley estaria lá, na fogueira de fim de verão. Era um evento anual, metade improvisado, metade institucional. Ele estava lá, como todo ano, no campo atrás da fazenda de R.Y., com seu enorme fogo, sua música de fundo e seus eternos copos vermelhos. Alison me pediu para acompanhá-la. Eu disse sim sem a menor hesitação. Chegamos logo após o anoitecer. O fogo já rugia, lançando sombras dançantes sobre os rostos e as botas empoeiradas. Um alto-falante tocava uma mistura desajeitada de country e rock antigo. As pessoas circulavam com pratos de carne de porco desfiada, rindo, se reencontrando. Eu não voltava lá desde o ensino médio. Alison estava linda em sua simplicidade. Uma flanela azul marinho sobre uma regata, um jeans desbotado, o cabelo preso de maneira descuidada. E, no entanto, ela exalava algo de certo. De verdadeiro. Ela passou o braço por baixo do meu. E eu me senti estável. Mais leve. Como se, na sua presença, eu reencontrasse algo que havia perdido há muito tempo. Mas mal haviam se passado 10 minutos quando eu a vi. Haley. Ela estava perto do fogo, um copo na mão. E ao seu lado, estava ele. O mesmo cara da noite anterior. Mesmo moletom com capuz, mesmo ar seguro de si, um pouco demais. Ela falava com ele, ria, com essa facilidade um pouco forçada que ela usava quando queria provar que estava bem. Mas no instante em que me viu, toda a sua máscara se rachou. Seus olhos se arregalaram, sua boca se abriu levemente, como se tivesse sido pega em flagrante. E então, em um movimento terrivelmente desajeitado, ela tentou fingir. Fazer como se não me tivesse visto. Como se nada tivesse acontecido. Como se eu fosse invisível. Ela se virou para o cara, disse algo rapidamente, depois soltou uma risada alta demais, teatral demais, como se estivesse encenando uma cena para um público invisível. Não respondi nada. Apenas apertei meus dedos ao redor da mão de Alison e continuei caminhando, em linha reta, com o olhar fixo nas sombras além do fogo. Encontramos um canto mais calmo perto da cerca, afastados da multidão e da luz dançante das chamas. Lá, o zumbido da festa parecia distante, quase abafado. Alison lançou um olhar para mim, certamente notando a tensão em meu rosto, e inclinou suavemente a cabeça. Está tudo bem? Eu hesitei. Então murmurei, você se lembra da história que te contei? Sobre alguém que me mentia, olho no olho? Ela acenou com a cabeça, atenta, sem fazer perguntas. Então indiquei o fogo com um gesto discreto. É ela. Alison seguiu meu olhar, sem piscar. Então ela se virou para mim, e sem uma palavra, deslizou seu polegar contra minhas articulações, uma carícia minúscula, mas reconfortante. Parece que ela notou que você seguiu em frente, disse ela simplesmente. Um sorriso escapuliu de mim. Pequeno, discreto, mas sincero. E ela percebeu. Ficamos mais um tempo, conversando com antigos colegas, observando as faíscas subirem ao céu como estrelas apressadas. Mas eu sentia constantemente o olhar de Haley do outro lado do fogo. Ela sorria, até ria às vezes, mas tudo parecia falso. Ela parecia uma pessoa perdida em uma festa que preferiria nunca ter ido. Em um determinado momento, ela deu um passo em nossa direção. Apenas um.
Depois outro. Então, sem olhar para ela, inclinei-me em direção a Alison e murmurei em seu ouvido: Você quer sair daqui? Meu Deus, sim, ela respondeu com um sorriso que poderia derreter brasas. Nós fomos embora, os dedos entrelaçados aos meus. Eu não precisei me virar. Eu assenti, Haley, parada na grama, congelada, uma xícara na mão que ela nem estava bebendo. Tarde demais. Aquela porta já estava fechada. 6 meses passaram num piscar de olhos. Alison e eu havíamos encontrado um ritmo, um equilíbrio doce e simples. Compartilhávamos um pequeno apartamento de 2 cômodos logo fora da cidade, não muito longe da antiga cabana da família, onde eu trabalhava às vezes remotamente em projetos independentes de arquitetura. Ela estava terminando os estudos, em paralelo, se envolvia em ações comunitárias. Ela tinha o raro dom de estar ao mesmo tempo sobrecarregada e profundamente presente. O tipo de pessoa capaz de gerenciar 3 projetos enquanto preparava panquecas na manhã de domingo. Viver com ela era como respirar novamente após uma longa apneia. Nosso apartamento era uma mistura de calor e vida, quadros coloridos nas paredes, música ao acordar, passos de dança improvisados na cozinha à meia-noite. Às vezes, eu acordava e a encontrava sentada de pernas cruzadas no chão, cercada por papéis, um lápis preso atrás da orelha, imersa em uma proposta de subsídio ou em um artigo sobre justiça social. E toda vez que ela me olhava, eu tinha aquela sensação rara, preciosa: estou exatamente onde devo estar. É por isso que o que ela disse naquela terça-feira me tocou tão profundamente. A chuva batia suavemente nas janelas. Estávamos confortavelmente sentados no sofá, cada um com uma xícara de chá quente nas mãos. Ela parecia em outro lugar. Seu olhar flutuava além da sala, longe, como se seus pensamentos fizessem mais barulho do que as palavras que ela tentava dizer. Ela brincava com a manga de seu moletom, puxando um pequeno fio solto, repetidamente. Então, ela falou. Com uma voz calma. Quase calma demais. Há algo que eu preciso te dizer. Meu coração bateu um pouco mais forte. Eu pensei que ela ia me contar que havia reprovado em um exame ou perdido uma oferta de emprego. Mas não. Eu vou me mudar para Los Angeles depois de me formar. Eu a olhei, atônito, incapaz de responder. Meus dedos apertaram um pouco mais a minha xícara. O mundo, naquele instante, parecia suspenso. E eu pisquei, como se esse simples gesto pudesse me ajudar a entender melhor. O que? Eu respirei, mais um suspiro do que uma palavra. Eu já previa isso há algum tempo, ela disse suavemente, olhando para sua xícara. Meu namorado mora lá. A longo prazo. Eu não entendi de imediato. Ou melhor, minha mente se recusava a conectar as peças. Quero dizer, não é tradicional, ela continuou. Temos esse tipo de coisa aberta. Eu a olhava. Imóvel. O silêncio entre nós era uma fissura. Namorado? Eu finalmente articulei. Alison, estamos juntos desde o ensino médio. Ela não recuou. Nem por um instante. Ela manteve essa expressão tranquila, quase triste, e continuou. Sempre foi à distância, Nick. Você sabe disso. E tínhamos um acordo, ele e eu. O que você e eu tínhamos, eu não escondia. Eu me importo muito com você. Mas eu sempre tive a intenção de partir assim que a escola terminasse. Minha boca estava seca. As palavras estavam lá, mas nenhuma queria sair. Então, o que éramos? Acabei dizendo. Ela me olhou nos olhos, e sua voz era suave, mas firme. Nós éramos reais. Mas não permanentes. Levantei-me, lentamente, com o coração batendo como um tambor distante. Cruzei a sala até a cozinha sem uma palavra. Coloquei minhas mãos na bancada e deixei um minuto inteiro passar, o silêncio suspenso como um lençol entre nós. Não quero um meio termo, acabei dizendo. Não quero alguém que mantenha um pé do lado de fora. Ela acenou com a cabeça. Murmurou, eu sei. Não brigamos. Não houve explosões, nem gritos, nem lágrimas espetaculares.
Apenas o lento desfazer de um laço que eu acreditava ser sólido. Um fio após o outro. Começamos a fazer as nossas caixas. Em silêncio. Ela dobrou meu velho moletom com capuz como se tivesse importância, me entregou com cuidado, quase como um adeus. Embalei seus pincéis, seus cadernos, seus tubos de tinta com um cuidado quase absurdo. No dia da partida, ela me abraçou na porta. Por um longo momento. Sua testa apoiada na minha. Se não fosse por Alex, ela sussurrou, você seria aquele. Eu assenti com a cabeça. Mas dentro de mim, algo se quebrou. Não brutalmente, não. Apenas um pequeno estalo, onde já era frágil. Naquela noite, sentei-me sozinho na minha caminhonete, cercado por caixas meio cheias, como tantos fragmentos de uma vida a reconfigurar. E compreendi algo importante. Eu não estava com raiva. Eu estava cansado. Cansado de acreditar, repetidamente, que havia encontrado um terreno sólido, para acabar sentindo esse solo desmoronar sob meus pés. Não era apenas Alison. Era todo um padrão. Uma repetição. Comecei a me perguntar seriamente se alguém, um dia, realmente ficaria. Ela voltou em um sábado. Eu ainda morava no quarto de hóspedes da casa do meu tio, no meio das caixas e dos compromissos. Eu tentava montar um semblante de escritório quando ouvi bater na porta. 3 batidas suaves. Hesitantes. E, no entanto, familiares. Eu abri a porta. Era Haley. Ela quase não tinha mudado. Seu cabelo estava um pouco mais curto, ela usava um colar que eu não conhecia, mas era sempre ela, os mesmos olhos, a mesma postura, aquela autoconfiança um pouco forçada para ser real. Ela sorria. Como se tudo estivesse normal. Ei, estranho. Eu não disse nada no começo. Apenas a encarei, incapaz de fazer essa aparição entrar na minha realidade. E então eu vi o pingente. Meu pingente de formatura. Aquele que eu lhe tinha dado no último ano. Aquele que ela jurou nunca tirar. Eu pensei que ela já o tivesse jogado fora há muito tempo. Ver aquele pingente, pendurado em seu pescoço como uma minúscula máquina do tempo, revirou meu estômago. Era como ver um fantasma, não o de uma pessoa desaparecida, mas o de uma esperança que se tinha enterrado à força de dor. Nunca deixei de te amar, disse ela em voz baixa. Mesmo assim, mesmo com o passado ainda preso ao seu peito, eu não sabia se era verdade, ou se ela simplesmente acreditava que era. Mesmo quando as coisas ficaram complicadas. Quase ri. Uma exalação seca, sem diversão. Ela revirou a bolsa e tirou um folheto, que me estendeu como se fosse um bilhete para um futuro possível. Há um evento de networking em Seattle. Arquitetura, engenharia, esse tipo de mundo. Amigos. Pensei que poderíamos ir juntos. Deixar as pessoas nos verem. Fazer com que saibam que estamos de volta. Nós. A palavra soava vazia, irreal, quase deslocada. Estamos de volta? Ela se aproximou. Demais. Nick, eu sei que te magoei. Mas esta versão de mim, ela era imatura. Medrosa. Você sempre foi assim. Mesmo quando eu tinha esquecido. Eu não sabia o que responder. Tudo em mim gritava para fugir. Para dizer não. Para fechar essa porta de uma vez por todas. Mas meus gestos não acompanharam. E eu me vi balançando a cabeça. E foi assim que, na sexta-feira seguinte, eu assisti a esse famoso mexer. Ela apareceu em um vestido bordô que literalmente virou cabeças. Ela me agarrou pelo braço como se nada tivesse acontecido, como se nenhuma distância, nenhuma traição tivesse se infiltrado entre nós. As pessoas nos sorriam, brincavam, perguntavam há quanto tempo estávamos juntos de novo, como se fosse apenas um simples reinício de aplicativo. Eu a deixava falar. Eu me contentava em estar lá, ao seu lado, metade presente, a outra metade perdida em algum lugar entre as memórias e a dúvida. Depois do evento, fomos tomar uma bebida. Ela mencionou a ideia de nos mudarmos juntos, para um apartamento no centro da cidade. Moderno.
Elegante. Limpo. Uma página em branco. 2 semanas depois, assinamos o contrato de aluguel. Era estranho, quase perturbador, perceber a rapidez com que se pode enterrar o passado sob balcões de quartzo e móveis combinando de uma loja de exposição. Por um momento, tudo parecia se manter. Nós cozinhávamos juntos. Assistíamos a documentários. Ela deixava bilhetinhos na geladeira, frases engraçadas, lembretes, às vezes corações. Uma ilusão de felicidade doméstica. Uma espécie de teatro bem encenado, onde cada um conhecia seu papel. E então Evan voltou. Ele passou meses no exterior, designado a diferentes portos. Quando ele chegou, estava bronzeado, mancando ligeiramente por causa de uma velha lesão no tornozelo, arrastando uma bolsa de esporte cheia de memórias e histórias de mar. No dia seguinte à sua chegada, bebemos algumas cervejas juntos. Como nos velhos tempos. Era simples. Familiar. Quase reparador. Ele começou a vir com mais frequência, a se convidar sem se impor. Ele assistia jogos comigo, nos ajudava a instalar a televisão, montava móveis, até construiu uma prateleira para Halley, uma estante elegante destinada a abrigar sua coleção em constante crescimento de romances intelectuais e belos livros artísticos, cuidadosamente selecionados por sua aparência e conteúdo. E lentamente, sem que eu percebesse, algo começou a se mover. Não no ar. Nos olhares. Havíamos reencontrado uma espécie de ritmo a 3. Muitas risadas, noites de pizza como antigamente, brincando e refazendo o mundo como se os anos nunca tivessem passado. Era quase simples demais, perfeito demais, e talvez eu já soubesse disso, no fundo. Talvez eu simplesmente estivesse me recusando a admitir. Então os detalhes começaram a se acumular. Pequenas coisas, primeiro. Insignificantes, à primeira vista. Eu entrava em uma sala, e a conversa morria imediatamente. Eu encontrava seu telefone sempre virado para baixo, como uma precaução automática. Uma noite, enquanto me preparava para entregar o aparelho que ela deixará sobre a mesa, ela o arrancou das minhas mãos com um gesto muito brusco, muito instintivo para ser inocente. E então houve os sussurros. Um ex-colega de Evan, alguém da sua unidade, me disse, durante um churrasco, que o havia visto recentemente com uma garota. Uma loira, pequena, sempre rindo. Ele achava que ela era sua namorada. Esse comentário, feito de passagem, transformou o que, até então, era apenas um formigamento no meu estômago em um nó de chumbo. Comecei a reconhecer o caminho. Era a mesma ladeira escorregadia. Mas desta vez, não era um estudante desconhecido, nem um flerte passageiro. Era Evan. O irmão que eu nunca tive. Aquele em quem eu tinha depositado uma confiança que nem mesmo o amor jamais abalou. Eu não queria acreditar nisso. Não ele. Não ela. Não ainda. Eu me agarrei a todas as explicações possíveis. Eles estavam próximos, só isso. Eles haviam passado por muitas coisas juntos. Talvez estivessem se reconectando, reacendendo algo puramente fraternal, algo inocente. Eu me agarrei a essa ideia como se agarra a um galho durante uma inundação, recusando-me a soltar, mesmo quando a água chega à garganta. E então Logan Brighton apareceu. Só de ouvir esse nome, a maioria das pessoas da cidade torcia o nariz. Não porque ele fosse perigoso no sentido clássico da palavra, mas porque nunca deixava nada ao acaso. Estrategista, calculista, manipulador, um tubarão vestido de homem de negócios. Logan dirigia uma empresa que a nossa havia enfrentado uma vez em um pequeno litígio sobre um alvará de construção. Evan havia vencido, por um detalhe técnico. Mas Logan não aceitou bem. Muito mal. Eu não o via há anos, até aquele almoço de negócios no centro da cidade. Ele chegou como se estivesse saindo de um filme. Traje impecável, sorriso de lado, confiança gelada. Nick, disse ele ao me apertar a mão com aquele tipo de aperto mole que dá vontade de se lavar imediatamente depois. Eu franzi a testa. O que isso significa? Ele se inclinou, seu olhar fixo no meu, e murmurou, vamos parar de fazer de conta.
Todo mundo na cidade conhece a quarta-feira. Eu fiquei paralisado. Quarta-feira? Repeti, sem entender. Ele sorriu, sarcástico. Hotel Boutique ao norte do Lago Quincy. Haley e Evan. O mesmo quarto. A mesma hora. Ajustados como um relógio. Eu senti o mundo desacelerar ao meu redor. Meu coração batia nas minhas têmporas. Eu queria bati-lo. Apagar esse sorriso dos seus lábios. Mas eu não fiz. Ele abriu a pasta como se me apresentasse um presente e tirou um dossiê de papel pardo que colocou sobre a mesa entre nós, sem uma palavra. Pensei que você merecia uma prova, disse ele calmamente. E talvez quando você terminar com sua fase nobre e silenciosa, poderemos falar sobre retomar sua empresa. Por que entre nós? Eva não está mais realmente em condições de liderar coisa alguma. Então ele se levantou, me presenteando com um último wink antes de se afastar, me deixando sozinho, diante do dossiê, diante da verdade que eu ainda me recusava a abrir. Eu não toquei no dossiê. Não imediatamente. Eu me limitava a encará-lo, ali em cima da mesa como se fosse começar a fumar ou explodir a qualquer momento. Logan, por sua vez, levantou uma sobrancelha, com aquele ar satisfeito que apenas os homens que nunca duvidam de sua vitória podem ostentar. Eu te ofereço uma alavanca, Nick. Controle. Ele se recostou um pouco, relaxado. Tudo o que eu quero é que você me venda suas partes. Eu cuido do resto. Eu não respondi. Silenciosamente, peguei o dossiê. Não como quem agarra uma oportunidade, mas como quem levanta um peso que não quer mais ignorar. E eu saí sem uma palavra. Durante quase 2 horas, permaneci sentado na minha caminhonete, estacionada no estacionamento de um velho supermercado, folheando página após página o que nunca quis ver. Fotos em alta resolução. Capturas nítidas, quase nítidas demais para o coração. As primeiras mostravam Haley entrando no carro de Evan, numa quarta-feira à tarde. Depois, os dois se registrando na recepção de um pequeno hotel charmoso ao norte do Lago Quincy. 12 quartos. Sem câmeras internas. Privacidade garantida. Em uma das fotos, eles saem 3 horas depois. Eles não se tocam. Mas o cabelo dela está preso de maneira diferente, a camisa de Evan está amarrotada. Eles parecem leves. Relaxados demais para 2 pessoas que não teriam feito nada de errado. Os carimbos de data me mataram. Quarta-feira. Toda semana. O mesmo dia em que eu ficava até mais tarde para finalizar planos, aquele em que nunca ligava, por hábito. Por confiança. Naquele dia, me senti boba e imensamente vazia. Sem lágrimas. Sem gritos. Apenas um abismo mudo por dentro. No dia seguinte, contratei um detetive particular. Um cara discreto, profissional. Eu precisava ter certeza. Mesmo que, no fundo, já estivesse. 2 semanas depois, ele me entregou um pendrive dentro de um envelope simples. Recibos de hotel. Mais fotos. E um breve clipe de vídeo, filmado da vitrine de um café próximo. Haley e Evan. De mãos dadas. Justo antes de voltar para seu carro. Ele empurrou um novo dossiê em minha direção. É hermético. Eu assenti. Obrigado. Então perguntei se ele podia ficar em contato. Eu tinha algumas outras coisas em mente. Detalhes a resolver. Não falei com ninguém sobre isso. Nem com Evan. Principalmente não com Haley. Ao contrário, sorri. Eu continuei a jogar o jogo. Preparei o jantar, respondi aos beijos da manhã como se nada estivesse acontecendo. Como se eu ainda fosse aquele homem. Mas por dentro, tudo já estava em ruínas. Eu não contava em explodir. Eu contava em demolir. Lentamente. Legalmente. Completamente. Escolhi uma quarta-feira. Naquela manhã, disse a ela que tinha uma visita de obra em um terreno isolado e que possivelmente passaria a noite no chalé se isso se prolongasse.
Ela me beijou na bochecha, sua voz suave, quase ausente. Você está trabalhando demais. Deveria descansar. Naquela manhã, preparei discretamente uma mochila de esporte, alguns snacks, um termômetro de café, uma jaqueta. Nada dramático. Só o suficiente para esperar. E foi isso que fiz. Aluguei uma berlina anônima e estacionei 2 vagas mais longe da entrada do Hotel Boutique. Não era um palácio, não. Mas discreto. Bem escondido para que alguém se sinta seguro, especialmente quando se faz o que não se deve fazer. E eu estava lá. Em silêncio. A esperar. Eu estava esperando no carro, estacionado em uma fila atrás das sebes, onde os olhares nunca vão. Eu tomava café morno em silêncio, com o motor desligado, meu telefone apoiado na coxa. Às 13h47, a mensagem do meu investigador chegou, quarto 228. Registrados juntos. 13h35. Eu não sentia mais realmente raiva nesse estágio. Apenas uma concentração gelada, uma calma cirúrgica. Às 15h59, a porta do quarto se abriu. Evan saiu primeiro. Moletom com capuz, jeans, óculos de sol, como se isso pudesse apagar o que ele acabará de fazer. Ele olhou distraidamente para o estacionamento, aquele tipo de olhar que se pretende discreto, mas que trai um homem muito confiante. Muito acostumado a sair impune. Então veio Haley. Ela saiu se arrumando, os dedos ainda em seus cabelos, uma risadinha escapando de seus lábios enquanto fixava o olhar no telefone. Rindo provavelmente de uma piada de Evan. De qualquer coisa. De uma traição. Não era mais uma dor, era uma escavação. Um vazio que se alargava por dentro, mais profundo que a raiva, mais vasto que a tristeza. Eu saí lentamente do sedã, fechando a porta com cuidado. Sem gestos bruscos. Sem teatro. Evan foi o primeiro a me notar. Seu rosto perdeu toda a cor, toda a confiança. Ele recuou um passo, paralisado, como uma criança pegando a mão no saco. Haley virou a cabeça. E paralisou por sua vez. Sua bolsa escorregou de seu ombro, pendurada por uma alça como um aviso. Dei alguns passos. Ela abriu a boca. Nick, não é o que você pensa. Não, eu disse levantando a mão. Não faça isso. Não faça isso. Evan tentou um movimento, uma espécie de impulso em minha direção, a boca entreaberta. Não é o que parece. Eu deixei escapar um som. Não uma risada. Não um suspiro. Um sopro exausto, enojado. Você me considera um idiota? Ele abaixou os olhos. Haley, por sua vez, não me olhava mais. Ela olhava para o chão. As paredes. As cercas vivas. Em todo lugar, exceto eu. E é aí que o golpe caiu. Onde eles menos esperavam. Atrás deles, um homem vestido com um blazer cinza se aproximou calmamente. Um folheto de couro sob o braço. Ele parou a uma distância educada, com uma expressão neutra, profissional. Haley Rice. Evan Kim. Eles se viraram, surpresos. O homem lhes estendeu 2 envelopes selados. Vocês estão oficialmente notificados. Ordens em vigor imediatamente. Haley ficou paralisada, os braços caídos. Ela encarou o envelope como se fosse um artefato vindo de outro mundo. Então, lentamente, ela o abriu. Seu rosto ficou pálido assim que leu as primeiras linhas. Ordem restritiva, proibição de entrar em nosso apartamento comum. Proibição de acessar nossas contas conjuntas. Proibição de contato, de qualquer forma, fora de um contexto legal ou através de assessoria jurídica. Um aviso de divórcio, anexado, havia sido protocolado na véspera. Em meu nome. Apoiado por uma documentação completa. Datas. Fotos. Testemunhos. Recebidos. Vídeos. Evan, por sua vez, descobriu uma versão diferente, uma rescisão oficial de seu mandato como co-diretor em nossa joint venture.
cláusula ativada por comportamento inadequado, quebra da cláusula de lealdade, danos à reputação da empresa. Tudo em ordem. Hermético. Eles haviam jogado seu jogo. E agora, era a minha vez. Eu havia vendido minhas ações para Logan 2 dias antes de quarta-feira. Tudo se encaixou como um relógio cruel. O novo superior de Evan, nomeado no dia seguinte, já havia assinado todos os papéis. Ele se encontrava agora sob a direção direta de alguém que nem fazia questão de disfarçar que o apreciava. Alguém que queria, literalmente, sua queda. Não é justo, murmurou Halley, com a voz quebrada, quase infantil. Olhei-a diretamente nos olhos, sem hesitar. Você não se importava com a justiça ao entrar neste quarto. Evan, por sua vez, tentou recuperar um pouco de orgulho. Seu olhar se endureceu, sua mandíbula se contraiu. Você poderia ter vindo me contar, disse ele, com uma raiva forçada. Quer dizer, como a um amigo. Eu ri, seco, ferido, mas lúcido. Por que um verdadeiro amigo não dorme com a namorada de seu irmão de coração há 10 anos? Ele não respondeu nada. Eu os olhei os dois rostos familiares, tornados tão pequenos em sua insignificância repentina. Vocês fizeram suas escolhas, disse calmamente. E eu fiz as minhas. Então me virei, fui até o carro alugado e liguei o motor. Não olhei para trás. Não precisava. Eu sabia exatamente o que estava deixando para trás, duas silhuetas paradas, atônitas, mal capazes de entender, naquele momento, o que significava perder tudo de uma vez. E, pela primeira vez, não me senti culpado. 3 semanas depois, a empresa já começava a se fissurar. Logan não perdeu um segundo. Assim que se tornou acionista majoritário, ele chegou com aquele sorriso voraz e uma dúzia de novas iniciativas. Na verdade, eram manobras precisas, cirúrgicas, projetadas para minar Evan em cada passo. Ele havia invertido os protocolos de fluxo de trabalho que Evan levou meses para afinar, substituído 2 dos nossos melhores designers por suas próprias contratações, e reescrito propostas de projetos sem sequer consultar os responsáveis criativos. O pessoal, a princípio perplexo, logo se sentiu desorientado, depois ignorado, e por fim traído. Em menos de um mês, metade da equipe tinha pedido demissão ou deixado de vir. E, enquanto isso, Evan lutava. Ele chegava todas as manhãs com uma camisa impecável, esforçando-se para adotar um tom firme, para recuperar a autoridade que sentia escorregar entre seus dedos. Mas era visível em seu rosto, aquele cansaço surdo, aquele desmanchar lento e inexorável. Ele não estava mais no comando. E todo mundo sabia disso. Os murmúrios circulavam. Atrasos. Reuniões com clientes mal feitas. Má gestão. Alguns falavam em voz baixa nos corredores. Outros, mais audaciosos, faziam piadas amargas ao redor da máquina de café. Logan não se escondia nem um pouco. Ele queria ver Evan desmoronar. Queria destruí-lo metódica e lentamente. E Evan, ele era orgulhoso demais para pedir demissão. Mas muito solitário para se defender. Eu, por minha vez, observava tudo isso de longe. Sem intervir. Sem palavras. Sem raiva aparente. Eu estava ocupado a reconstruir. Eu me recomecei a trabalhar lentamente, aceitando algumas missões de consultoria, apenas o suficiente para manter as mãos ocupadas e a mente clara. Eu estava preparando um novo pitch, para uma nova empresa. Uma que eu lideraria sozinho, desta vez. Sem cofundador. Sem contas compartilhadas. Sem traição possível. E então, em uma tarde calma, um e-mail inesperado apareceu na minha caixa de entrada. Era Maria, a administradora principal da nossa antiga empresa. A sombra nos bastidores. Aquela que sabia tudo, que sempre soube, mas que nunca dizia nada. Cliquei. E li. Maria era tudo que eu sempre apreciei em uma equipe, perspicaz, discreta, eficiente. Uma mulher das sombras, mas que, sem fazer barulho, mantinha juntos sistemas inteiros. Quando ela me convidou para tomar um café,
Pensei em um pedido de recomendação, talvez uma dica para um novo cargo. Nada mais. Mas assim que a vi, algo em seu sorriso me disse que ela não estava ali apenas para falar de emprego. Ela mexia distraidamente em seu chá, depois levantou os olhos para mim. Sabe, disse ela suavemente, eu fiquei depois da sua saída porque precisava do salário. Mas Evan deixou as coisas estranhas. Eu franzi a testa, curioso. Ele me paquerou 3 vezes. Sempre depois do trabalho. Sempre de forma vaga, como se quisesse manter uma linha difusa, mas era claro. Muito claro. Não sutil o bastante. Minha mandíbula se contraiu. Eu não deveria ter ficado surpresa, murmurei. Eu coloquei ele no lugar dele toda vez, continuou ela. Mas a atmosfera ficou desconfortável. Principalmente desde que Logan assumiu o controle. Dá a impressão de que tudo está desmoronando por dentro. Acenei com a cabeça, já ciente, já testemunha. Ela se inclinou ligeiramente para mim, colocando sua xícara suavemente. Se você estiver pensando em montar algo novo, eu gostaria de ser considerada. Eu a olhei, surpresa. Você partiria? Assim? As pessoas lá estão infelizes. Evan está afundando. E Logan, ele não quer construir nada. Ele só quer esmagá-lo. Eu quero estar em algum lugar onde a integridade ainda importe. Eu a olhei por um longo tempo antes de sorrir. Você seria a primeira pessoa que eu chamaria. Ela fez uma pausa e acrescentou suavemente, você merece mais, Nick. Eles te fizeram mal. Os dois. Mas nem todo mundo é como eles. Suas palavras ficaram comigo. Naquela noite, ao voltar para casa, abri o documento do projeto da minha nova empresa. No topo da página, estava aquele nome de trabalho, aquele título neutro e temporário que eu havia rabiscado sem acreditar. Eu o apaguei. E em seu lugar, escrevi meu próprio nome. Simples. Audacioso. Limpo. Sem parceiros. Sem compromissos. Apenas eu. Uma tela em branco. E ninguém para me trair. O passado podia queimar atrás de mim, eu estava finalmente pronto para construir algo verdadeiro, tijolo por tijolo. Ele apareceu à minha porta numa terça-feira de manhã, um pouco depois das 10. Eu não esperava ninguém. Estava revisando as propostas de empreiteiros para meus futuros escritórios. Miles Davis tocava suavemente ao fundo, e eu tinha uma xícara de café preto nas mãos. Quando abri a porta, Evan estava lá. E ele parecia destruído. Seus cabelos estavam bagunçados, seu colarinho mal abotoado, seu rosto pálido, tenso, brilhando com uma suor doentia. Seu lábio inferior estava fendido, não fresco, mas ainda não curado. Ele segurava um arquivo amassado em uma mão, um moletom dobrado na outra, como se não soubesse muito bem o que estava fazendo ali. Eu não disse nada. Apenas o observei. Ele pigarreou. Podemos conversar? Eu cruzei os braços. Você perdeu esse privilégio há cerca de 6 quartas-feiras. Ele piscou lentamente. Seu olhar estava embaçado, como se não tivesse dormido bem há semanas. Eu sei que errei, cara. Eu não vim aqui para discutir. Ah, não? Disse eu, seco. Você está aqui para pedir desculpas? Ou apenas para despejar sua culpa na minha porta? Ele olhou para os sapatos, seu peso mudando de uma perna para outra. E ele não respondeu. A Haley foi embora, disse ele depois de um momento. Ela voltou a morar com a irmã. Eu não respondi. Ela disse que precisava de espaço, acrescentou ele, os olhos no vazio. O que, sejamos realistas, significa que ela encontrou alguém novo. Levantei uma sobrancelha, sem esforço para esconder o sarcasmo. Ela finalmente te largou, ou você acabou de acordar? Ele não riu. Ele apenas olhou para o chão, como se esperasse encontrar uma resposta que não precisasse formular. Fiquei ali, de braços cruzados, deixando carregar o peso do silêncio. Finalmente, ele falou, você estava certo sobre tudo, murmurou. Sobre ela. Sobre mim.
Eu balancei lentamente a cabeça. Não diga isso como se isso mudasse alguma coisa agora. Ele levantou os olhos para mim, e pela primeira vez em muito tempo, não havia mais máscara. Nick, eu não queria, pare. Saí para o alpendre e fechei a porta atrás de mim. O estalo foi quase suave, mas definitivo. Você não tinha a intenção, né? Eu disse, com a voz calma. Você não tinha a intenção de dormir com a mulher que eu pretendia se casar. Você não tinha a intenção de me mentir na cara e fingir que ainda éramos irmãos. Ele engoliu em seco, como se as palavras estivessem entaladas. Isso não estava previsto, nós, simplesmente aconteceu. Eu soltei uma risada breve, amarga. Cruel. Sabe o que acabou de acontecer mais? Disse, me aproximando. Você acabou de arruinar 15 anos de amizade. Você os trocou por uma tarde sob os lençóis de um hotel de quinta categoria. Ele fez uma careta, mas eu não havia terminado. Ainda não. Sabe qual é a pior parte? Continuei, a voz mais baixa. Não é a mentira. Não é a traição. É que eu pensei em te bater. Várias vezes. Quando eu a vi sair daquele hotel. Quando te entreguei aqueles papéis. Mas eu não o fiz. Ele me olhou, confuso, dolorido. Mecanicamente, balançou a cabeça. Sabe por quê? Ele não respondeu. Porque eu queria. Fiz uma pausa. Aproximando-me ainda mais, deixei o peso das palavras o atingir. Eu queria este momento. Este aqui. Onde você vem tocar a minha porta, em ruínas, com seu olhar de inferno e seu moletom com capuz, sabendo que perdeu tudo. E que não pode recuperar nada. Ele abriu a boca, depois a fechou. Nada a dizer. Nada a alegar. Você reduziu sua carreira a cinzas, continuei. Você deixou Logan entrar. Literalmente, você lhe entregou o fósforo. E você o viu acender o incêndio. E agora, o que? Você espera que eu te ajude a reconstruir? Ele desviou o olhar, incapaz de sustentar o meu. Não vim por dinheiro, murmurou ele. Perfeito, respondi, friamente. Porque a única coisa que tenho para você é uma conclusão. Respirei fundo, então fixei meu olhar nos olhos dele. Você se lembra quando tínhamos 13 anos? Que você quebrou o pulso pulando do telhado do galpão atrás de mim. Ele acenou com a cabeça, quase imperceptivelmente. Eu pensava que éramos inquebráveis, naquele dia. Deixei um silêncio passar. Mas acontece que você estava apenas seguindo, até que começasse a doer demais. Eu vi o golpe em seus olhos. Não físico. Pior. Ele caiu os ombros. Então ele me estendeu o dossiê que segurava desde o início. Estas são as ações, disse ele. O que sobrou? Logan me propôs uma recompra para que eu saísse. Mas pensei que você gostaria de recusar primeiro. Eu nem estendi a mão. Já fiz isso, respondi. Eu finalizei a recompra ontem. Ele recuou levemente. Um movimento vazio, como um homem que não sabe mais para onde ir. E eu, pela primeira vez em muito tempo, me senti leve. Não porque havia vencido, mas porque havia terminado. A mão dele caiu, mole, esvaziada de sentido. Maria vem comigo, acrescentei, sem rodeios. Ela tem mais coragem do que você. Ele ficou parado ali, congelado naquele silêncio desajeitado, pequeno, incerto. Pela primeira vez desde que éramos crianças, eu o vi como ele realmente era. Não um irmão. Nem mesmo um inimigo. Apenas um homem. Um homem que havia perdido seu lugar no mundo e não sabia mais como recuperá-lo. Eu lhe abri a porta. Adeus, Evan. Ele hesitou, a voz quebrada, quase inaudível. Nick. Eu não me virei. Não volte. Uma semana depois, os papéis do divórcio retornaram, assinados. Nenhuma nota. Nenhum sinto muito. Apenas a assinatura de Haley, nítida, compacta,
curvada no final como um gesto de apagamento. Página após página, ela desaparecia linha após linha, como se estivesse se retirando da minha vida com a mesma discrição com que havia entrado. E eu? Não senti alívio. Nem raiva. Apenas calma. Como um suspiro que fora retido por tempo demais, e que finalmente poderia ser solto. Os rumores, por sua vez, chegaram antes mesmo que a tinta secasse. As pessoas diziam que Evan não era mais o mesmo no trabalho. Que estava se tornando imprevisível. Que apareceu bêbado em uma reunião de equipe. Alguém até mencionou uma altercação física com Logan, depois que este rejeitou um projeto que Evan defendia. Ninguém sabia exatamente o que tinha acontecido. Mas uma coisa era certa, ele não era mais bem-vindo. Nem no prédio. Nem na empresa. Nem em nenhum dos mundos que ele havia contribuído para sabotar. Quanto a Hayley, ela mantinha um perfil baixo. O pingente havia desaparecido. Um detalhe minúsculo, mas que soava como uma confissão silenciosa. Ouvi dizer que ela havia aceitado um pequeno emprego em uma cidade vizinha. Nada ambicioso. Algo modesto. Uma página em branco. Melhor para ela. Realmente. Mas ela não ligou. E eu também não. Encontrei um apartamento a oeste da cidade. 2 andares. Linhas limpas. Grandes espaços vazios. O oposto exato do que eu havia vivido até então. Nenhuma lembrança pendurada nas paredes, nenhum móvel carregado de histórias. Apenas o novo. O limpo. Comprei um sofá cinza, sóbrio, sem amarras. Uma mesa de cozinha que montei eu mesmo, ouvindo velhos discos de blues, o toca-discos estalando suavemente no silêncio. Sem fantasmas. Sem passado. Apenas eu. A nova empresa nasceu na discrição. Sem grandes atenções. Sem publicações pomposas. Eu simplesmente contatei alguns clientes de confiança. Mostrei a eles o tipo de trabalho que queria fazer agora, reflexivo, sustentável, honesto. Sem atalhos. Sem falsidades. Apenas integridade, tijolo por tijolo. Maria se juntou à equipe uma semana depois que recebia as chaves. Ela chegou com um café preto, um bloco de notas e aquela energia tranquila das pessoas que sabem exatamente o que fazem. Ela se sentou na recepção como se sempre tivesse estado lá. Eu lhe dei o escritório logo ao lado do meu. Ela sorriu e disse, vamos construir algo melhor, desta vez. Nunca falamos sobre Evan. Nem sobre Hayley. Não diretamente. Mas às vezes, entre 2 reuniões ou no final de um dia longo, ela me lançava um olhar por cima da mesa de conferência e dizia, quase em voz baixa, você sabe, você merecia mais. E eu acenava com a cabeça. Não para concordar. Mas porque, pela primeira vez, alguém havia entendido. Realmente entendido. Uma noite, ficamos até tarde para revisar as faturas. Os números se alinhavam bem. A empresa estava se construindo, devagar, mas com confiança. Eu derramei um copo para cada um de nós. Maria ficou perto da janela, olhando a cidade ao longe, suas luzes brilhantes no vidro. O reflexo de seu rosto se fundia com o dos prédios, pacífico e claro. Eu a observei em silêncio, um gole na mão, e pela primeira vez em muito tempo, não senti nada além disso, a paz. E a promessa discreta, mas certa, de um novo começo. Ela levantou os olhos, um meio sorriso nos lábios, o tipo de sorriso que não é espetacular, mas que deixa uma impressão. Você sabe, disse ela suavemente, eu não acho que os gentis fiquem por último. Eu acredito que eles apenas tomam a estrada panorâmica. Soltei uma risada discreta, sincera, enquanto colocava meu copo no parapeito da janela. Bem, disse eu olhando as luzes da cidade se estenderem sob nossos pés, a vista está melhorando. Ela não respondeu. Limitou-se a me sorrir. Lentamente. Francamente. Um sorriso que não pedia nada, que não exigia nada, mas que dizia tudo. Um sorriso que não vinha do passado, nem de um arrependimento, nem mesmo de uma promessa, mas do próprio instante.
Desse agora que eu passei tantos anos fugindo ou consertando. E naquele instante, pela primeira vez em tempo demais, eu acreditei. Não nela. Não em mim. Mas em algo mais. Na possibilidade doce e sólida de um futuro que não se trai.